E aí pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Bom, o serviço que eu vou fazer hoje aí é no Corolinha aqui, ó, ano 2000. Se eu não me engano, esse carrinho aí ele é ano 2000, 2001. Ele tá aí com aproximadamente 160 mil quilômetros rodados. Vamos ver aqui se é isso ou eu falei besteira. Não, eu falei besteira. 160 era a picapinha em estrada que eu fiz. Esse carro aí tá dando 127.898, 128 mil quilômetros rodados. Bom, o que que acontece nesse carrinho, né? O cliente relatou para mim que tá falhando. O carro, né, para andar tá falhando. Ele trouxe aí para a oficina para mim dar uma olhada o que que tá acontecendo. E realmente eu verifiquei que está falhando um dos cilindros aí, né? Então tem 4 cilindros, um dos cilindros está falhando, né? Já fiz alguns testes, tirei aqui o jogo de vela para verificar, as velas foram substituídas, elas estão de acordo, né? O eletrodo da vela também está de acordo, né? Verifiquei se poderia ter alguma falha aí no cabo de vela, né? Porque às vezes você tem problema de centelha e às vezes você tem um problema de interrupção aí de centelha, né? Então pode ser que o cabo tivesse com problema, mas não é. E fiz alguns testes nos bicos injetores aqui, né? E detectei aqui, ó, que o terceiro bico injetor aqui, ele tá morto, né? Ele não tá funcionando, né? O cliente me disse que levou para fazer aí um serviço nos bicos injetores, né? E segundo ele foi feita a limpeza, né? Levou lá, fez o check-up, fez a limpeza, colocou no carro, o carro ficou bom. Só que algum tempo depois o carro voltou com o mesmo problema aí de falha, né? E a pessoa que fez o serviço fez a substituição de um dos bicos aqui, né? Também nem sei se esse bico que está aqui é um bico original aí, genuíno aí da Toyota, né? Eu preciso estar verificando isso. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer a remoção dos bicos injetores, né? Colocar na máquina, verificar aí a abertura de leque e vazão. Tendo algum problema aí com a abertura do leque ou com a vazão, a gente vai verificar aí se é possível fazer uma limpeza nos bicos, né? A limpeza ultrassônica aí nos bicos, né? Havendo essa possibilidade, a gente consegue reaproveitar o bico aí e colocar ele novamente. Se não tiver jeito, vai ter que substituir o bico. Uma coisa chata nesse carro aqui é que para você tirar aí os bicos injetores, você tem que desmontar toda essa parte aqui, ó, do coletor de admissão, né? Aonde fica aqui o corpo de borboleta. Infelizmente, por quê? Porque os parafusos, eles ficam aqui embaixo dessa peça aqui. Então você tem que fazer toda a remoção aqui. E aqui tem junta, tem mangueiras, às vezes pode ter alguma mangueira ressecada, ela vira a partir, você tem que substituir. A junta pode dar algum problema aí, tem que fazer a substituição, né? Essa é a parte chata. E um outro detalhe importante, pessoal, é que toda vez que se faz aí um serviço nos eletroinjetores, né, tem que se fazer a substituição do filtro de combustível. Eu acredito que nesse caso desse carro aqui, o profissional que fez o serviço, ele apenas se atentou aí a arrumar o problema do carro, que era a falha, né? E aí constatou que um dos bicos estava com problema, fez a substituição do mesmo e remontou tudo novamente, né? E talvez não fez aí a substituição do filtro de combustível, que fica na parede corta-fogo aqui, né? Esse carro não vai dentro do tanque, fica aqui na parede corta-fogo. E não fez a substituição do filtro. Esse filtro de combustível, ele deve estar soltando partículas aí na linha de combustível. E uma dessas partículas, ela pode ter vindo aí parar no eletroinjetor aí, né? Então eu suspeito que esse seja o problema do carro, a não substituição aí do filtro de combustível. Então eu vou ter que fazer aí a troca do filtro de combustível e checar aqui os eletroinjetores. Eu mostro para vocês aí na sequência aí do serviço aí do Corolinha aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, seguindo aí na manutenção do Corolinha, removido os bicos injetores, vou mostrar eles ali para vocês, né? Então aqui, ó, olha como é que tá aí o corpo de borboleta desse carro, todo carbonizado, né? Isso aí é devido ao tipo de combustível e o enxofre que tem aí
no óleo e também no combustível, né? E vai carbonizando aí o corpo de borboleta. Então o ideal aí é fazer uma limpeza desse corpo de borboleta aqui. Eu vou fazer uma limpeza nele, né? Para evitar aí futuros transtornos com relação a essa sujeira, porque ela vai acumulando aí, uma hora dá problema. Quem acompanha meu canal aí, quem já viu meus vídeos aí, eu sempre falo aí sobre uma sujeira no corpo de borboleta. Embora esse corpo aqui ele não seja aquele corpo motorizado, né? Ele ainda funciona com cabo aqui, mas mesmo assim o excesso de sujeira aqui pode causar transtornos aí futuros aí pro cliente do carro, né? O coletor foi tirado, então aquela tampa que vocês viram aqui, eu tive que remover ela para poder ter acesso aqui aos parafusos que ficam aqui, para remover aí os bicos injetores, pessoal. Então fica aí essa coisa feia aí, toda essa desmontagem aí, né? É uma pena, né? Porque o projeto do carro é assim, então você tem que fazer toda uma desmontagem. E nisso aí, às vezes, há a necessidade de você fazer uma substituição dessa junta aqui. Eu acho que essa aqui eu não vou fazer a substituição a primeiro momento, a menos que ela dê algum vazamento futuro. Se ela der vazamento, aí eu vou ter que fazer a substituição dela, né? Ah, Max, por que você já não faz a substituição da junta? Pessoal, a ideia aqui é tentar reduzir custos aí na manutenção, né? Se a gente for trocar tudo que a gente quer como profissional, como mecânico, aí vocês clientes aí não vão aguentar não. Aí é puxado, né? Então a gente tenta reduzir aí e às vezes a gente acaba arcando aí com algumas consequências aí com relação à mão de obra que tem que fazer de novo, né? Mas nesse caso aqui, devido à qualidade da junta aí, eu acredito que não vai ter nenhum problema não. Vai dar para reaproveitar, até mesmo porque eu acredito que para fazerem ao serviço anterior no bico aqui, já foi mexido aí, né? Então já foi reaproveitada a junta e ela não estava com vazamento. Esse tipo de junta aqui de metal, né? Ela dificilmente dá problema. Isso aí tem a ver com a construção do motor, né? É a qualidade aí do tipo de peça empregada aí pela Toyota. Bom, chega de blá blá blá. Vamos falar aí sobre o bico injetor. Os bicos injetores estão aqui em cima do balcão aqui. E realmente um bico foi trocado, ó, dessa Casa Brasil aqui, né? Foi posto um bico novo. E não foi mexido nos outros, pessoal. Eu acredito que nem limpeza foi feita nos outros bicos injetores. Eles estão com as pontas aí bem carbonizadas, né? Indicando aí que não foi feito qualquer tipo de serviço nesse bico injetor aí, né? Apenas esse aqui é o que tá bacaninho aqui, é o primeiro que tá melhorzinho. O que tava falhando era esse aqui, né? Então agora eu vou levar aí para o nosso parceiro aí, que faz serviço para nós aqui na oficina. Ele tem a máquina para verificar a evasão, né? E abertura de leque. Eu vou levar lá, parceiro nosso, que é a Savor, a do Parts. Eu vou levar para eles lá para estar checando como é que tá a situação desse bico aqui. E aí eu mostro para vocês aí na sequência aí, falo para vocês aí na sequência qual que é a situação desses bicos. Então, só registrando aí o estado dos bicos injetores, né? Eles estão tão feios, né? Tá com uma carbonização aí feia, esses bicos injetores. Terceiro aqui, ó. Então, só registrando aí. Vamos lá, vamos continuar aí a manutenção do Corolinha, vamos ver no que dá aí. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, seguindo aí no serviço do Clio, como eu disse a vocês, eu ia remover os bicos e levar lá para fazer um teste, né? E no teste que a gente fez aí nos bicos injetores, esse bico injetor ele tá com uma resistência muito alta, né? Então esse bico injetor ele já era, ele não tá pulsando mais, né? Praticamente tá queimado, né? Porque ele tá com a resistência muito alta. Esse bico aqui, que é o bico que foi substituído, e esse outro bico aqui, a resistência dele tá dando aí em torno de 15 ohms, 15, 16 ohms, né? Agora, esse outro bico aqui, a resistência ela já tá dando aí 160 ohms, 150, né? Tá nessa casa aí. Ou seja, esse bico aqui logo logo ele vai parar também, né?
Então, tenho dois bicos aqui que precisam ser substituídos. Mesmo pulsando esse bico, ele dá problema de vazão devido à resistência dele, né? Então, eu preciso substituir esse bico e esse aqui. Esse está queimado, esse está com a resistência alta, né? Porém, está funcionando, mas aí ele tem um problema de vazão, né? O que também faz aumentar aí, às vezes, o consumo do carro, porque esses bicos aqui, eles vão tentar compensar a deficiência daqui, né? Isso aqui poderia estar na mesma situação desse e veio a queimar. Então, o que eu vou fazer? Eu providenciei dois bicos injetores, tá? Dessa marca aqui, ó, Y-Max, né? São bicos injetores aí paralelo, né? Porém, tem uma garantia esses bicos injetores. Por quê? Porque o bico injetor original aí, que é o denso, né? Esse bico injetor original tem lá na concessionária, porém é sobre encomenda, né? Leva aproximadamente aí 5 dias úteis, e o valor de cada bico, ele custa aí em torno de 550, quase 600 reais cada bico. Então, se tivesse que comprar aqui só os bicos injetor, esse cliente já ia gastar aí mais de R$1.000, né? R$1.100 aí nos dois bicos injetores, fora o prazo que teria que esperar. Considerando aqui que esse bico aqui já foi substituído e ele é um bico paralelo igual esse daqui, né? Não tem lógica você colocar aí dois bicos originais aqui e ficar com esse bico paralelo, né? Então eu optei aí por uma questão de custo colocar os dois bicos aqui paralelos, né? Já que esse é paralelo, e pôr o carro aí para funcionar. Se futuramente, né, dentro da garantia aí de 6 meses, houver algum problema aí relacionado ao bico, né, eu aciono a garantia aí de quem me vendeu o bico injetor e ele aciona aí o fabricante. Eu acredito que esse fabricante aqui, ele não vai fazer bico injetor aí para ficar a cada 6 meses aí trocando o bico injetor, né? Mas pode ser que a durabilidade desses bicos injetores, comparado com o bico original, né, que são esses 3 aqui, ele tem uma durabilidade aí talvez menor, né? Mas a gente só vai saber disso aí no futuro e se o cliente ficar com o carro, né? E se futuramente tiver algum problema daqui a 1 ano, 2 ou 3 anos, ou dentro de aproximadamente aí 50 mil quilômetros ou menos, né? A gente vai conseguir avaliar aí qual que é a durabilidade e a resistência desses bicos aqui paralelos que estão sendo colocados, porque agora só vai ficar um bico original, né? Você não encontra mais esse bico para comprar aí. Usado dele eu encontrei alguns, né? Porém o valor ele é um pouco alto e você tem aí um problema, né? Que pode acontecer de você comprar um bico usado e ele está na mesma situação desses aqui. É um bico que já está no final da sua vida útil aí, né? E aí não tem mais jeito. Aí você é obrigado aí a ter um gasto 2 vezes, né? Porque você compra um bico usado, coloca, ele funciona um tempo, depois pode dar algum problema e você é obrigado a comprar outro bico. Então eu optei em colocar logo esses aqui. São bicos paralelos. Quem me vendeu me deu uma garantia aí de 6 meses, né? Para defeito de fabricação. Vamos colocar e pôr para rodar. E vamos ver o que acontece aí. Tava rodando com esse aqui. Eu acredito que vai funcionar aí. Ok, pessoal? Agora eu vou seguir aí com a instalação dos bicos injetores, né? E também a troca do filtro de combustível. Eu mostro para vocês aí a troca do filtro de combustível aí do Corolla aí na sequência. Ok? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aí no serviço do Corolla, né? Esse aqui é o filtro de combustível, eu acabei de receber aí, né? Original Quality, né? Ele tá dizendo que tem uma qualidade aí original, Vega, mas isso não quer dizer que o filtro seja genuíno, né? Mas é um filtro aí de boa qualidade, esse filtro da Vega. Eu tenho usado bastante ele devido à qualidade do produto. É um produto aí de boa qualidade. Então, na falta aí do tradicional filtros da MAN, filtros da Fran, né, ou os genuínos aí, eu opto em colocar esse filtro aqui da Vega, que é uma empresa aí que tem investido bastante aí em qualidade, né, tem investido bastante aí nos seus produtos aí, em pesquisas, né, e tem desenvolvido produtos aí de excelente qualidade. Então aqui eu tenho o filtro de combustível aí do Corolla, né,
Ele é um filtro com uma carcaça de metal, metalizada, né? Diferente dos filtros tradicionais do motor flex aí, que são filtros de combustível aí com a carcaça plástica. Esse é um filtro de metal, né? Então a gente tem o filtro aqui, ó, a saída e a entrada, né? Então tá escrito ali, ó, in, out, né? Então é um filtro bem acabado, é um filtro bacana aí, tá? Dizer com relação à qualidade interna do filtro, pessoal, isso aí não tem como eu fazer uma avaliação aqui na oficina, tá? Por conta das limitações. Esse filtro teria que estar em num laboratório e a gente ter aí diversos filtros, né? Ter o genuíno, ter o filtro da Fran, ter o filtro da MAN, um filtro Bosch e de outras marcas aí, para se fazer todo um comparativo e aí você, com base aí no filtro original, né, da Toyota, você ter uma referência aí com relação à vazão e filtragem de combustível, né? A gente vai pelo que? Nós que somos profissionais aí, reparadores independentes, vai pelo uso frequente, pelo acabamento da peça, pela qualidade da peça, né? Então a gente vê que a peça ela é bem acabada, e normalmente uma empresa que investe em qualidade do produto, igual esse aqui da Vega, né? É fato que ela quer mostrar que o produto dela atende aí tanto quanto o produto original, né? Na hora de você fazer uma aplicação aí de reposição, né? Então, com base nisso, né, mais a informação que a gente encontra aí hoje disponível aí na internet referente ao produto, né, que eu vou mostrar ali para vocês, a gente acaba optando em fazer a aplicação desse produto por conta do preço e por conta da facilidade de se encontrar aí o produto para reposição, né? A facilidade ela vem por conta do preço, uma vez que o filtro ele tem um valor baixo, né? Acaba que ele fica disponível aí nas autopeças aí em todo o país, né? Uma vez que o produto é mais alto o valor, que é o caso do genuíno, você tem dificuldade para encontrar, porque quem revende o produto genuíno, que são as concessionárias, normalmente não tem o produto em estoque, né? Então você vai comprar o genuíno e não tem, você tem que fazer uma encomenda do produto e aguardar aí chegar na concessionária para você colocar o produto original. E muitas vezes esse tipo de produto aqui, ele atende aí o especificado aí pela montadora, né? Eles mandaram também aqui o joguinho de anelzinho de vedação, né, que são de cobre, onde você vai fazer a remontagem aqui na entrada e na saída, né? Vem um anelzinho aqui para fazer a substituição. Aqui no site da Vega, pessoal, eu já deixei aqui na tela aqui, ó, né? A gente verifica aqui, ó, né, tudo que eles têm referente aí a Vega, né, sobre o fabricante, e rolando lá pro final da página, né, a gente vê que eles têm uma unidade em São Paulo, uma unidade em Itajaí, que seria a matriz, e a fábrica ela fica aí na Argentina, né, como vocês podem ver aqui, ó, fábrica na Argentina. Então é um filtro aí argentino, né? E como a gente tem aí o Mercosul, né? Então as taxas de impostos elas são bem reduzidas aí, comparada aí com o filtro original, que muitas vezes aí vem do Japão. E aí você tem que pagar um imposto muito... Você tem que pagar um imposto muito alto aí no produto aí, né? Bom, enfim, fica aí a dica. Se você estiver precisando de um filtro aí e não estiver encontrando, e a autopeça for te fornecer aí o filtro da Vega, né, pode comprar aí sem problema. Eu recomendo, já tenho feito diversas aplicações aí do filtro da Vega em vários motores aí. Não tenho tido problema ainda, pelo menos por enquanto, né, relacionado aí a filtragem, vazão e tudo mais. Mas, como a gente sabe, às vezes, né, tudo que começa direitinho, tudo que começa bacana, daí um tempo tende a se ter uma queda aí na qualidade, né, pessoal? Já aconteceu isso com algumas peças aí que eu andei comprando,
E aí você é obrigado a trocar de marca aí, porque aquela marca que você confiava tanto, né, ela acabou aí reduzindo aí a sua qualidade aí por conta de custos de operação, de fabricação, e aí você acaba aí tendo um dissabor aí com a aplicação da peça aí de baixa qualidade. Agora eu vou fazer a remontagem desse filtro da Vega lá aqui no Corolla e mostro para vocês aí na sequência aí o serviço aí do Corolla aí, como é que ficou o funcionamento, ok? Bom, pessoal, então como eu mostrei para vocês aí o filtro de combustível, agora eu vou mostrar para vocês aí, ó, a posição dele. Então aqui, ó, a frente do carro, né? Então o filtro, ele tá nessa posição aqui, ó. Olha lá. Aí o filtrinho aí, ó. Aí tá o filtro de combustível, né? Então, olha lá, out, saída, né? Então tá ligado, eu coloquei os anéisinhos de vedação e tem a ligação dele na parte de baixo aqui. Então se você for pela caixa de roda aqui, ó, a outra mangueirinha dele, ó, olha lá, ele sai aqui, ó. Beleza? Então, filtro de combustível tá aí, tá instalado no seu devido lugar aí, fixo direitinho, né? Dá um pouco de trabalho, mas com um pouco de carinho aí a gente chega lá. Um outro detalhe aqui no Corolla é que eu já fiz aí a limpeza aí do corpo de borboleta, né? Ó como é que ficou. O corpo de borboleta tá limpinho, né? Fiz uma limpeza aí no corpo. Deixa eu abrir aqui a borboleta para vocês verem, ó. Olha. O corpo de borboleta foi limpo, tá bacana aí. Feita a limpeza, né? Eu estou aguardando agora, pessoal. Deixa eu mostrar outra parte aqui, ó. Olha lá. Beleza? Estou aguardando agora, pessoal, os bicos injetores chegarem aí da Savor, né? Que eu mandei lá para o nosso parceiro aí da oficina, que é a Savor lá do Parts. Quem me atende sempre lá é a Alessandra, né? Pessoa finíssima aí, de primeira qualidade. E eu pedi que ela estivesse verificando, pessoal, não só os dois bicos novos que eu comprei aí, né? Como eu mostrei para vocês, mas também que estivesse verificando os outros dois bicos que iam ficar aí também no carro, né? O bico original, que era o que ia permanecer ainda, que não foi substituído, e tinha um outro bico que estava aqui nesse cilindro, que era o bico já substituído, né? O bico novo lá paralelo, que o cliente fez a substituição em uma outra oficina. E os dois bicos do meio aqui eram os dois bicos que eu comprei novo, né? Mas o que acontece? Pode acontecer do bico usado, ele tá com sujeira, né? Ele tá com baixa vazão, tá com problema de abertura de leque, e aí pode vir a levar a queima do bico. Então eu pedi que ela estivesse verificando não só a vazão dele, a abertura de leque, né? Mas também a abertura e vazão dos outros bicos aqui, né? Mesmo os dois novos, para mim ter certeza que os bicos novos que eu comprei, eles estão ok, aptos para serem colocados, né? Nunca é demais testar. E também verificar o outro bico aí que o cliente colocou, porque uma vez que os bicos estejam de acordo aqui, o motor vai funcionar redondinho. Só que se eu chego aqui, coloco os dois bicos novos aqui, igual foi feito aqui, colocar o bico novo aqui, montar o tubo distribuidor aí com os bicos injetores aí no lugar e colocar o carro para funcionar, o cliente rodou aí pouco tempo, o carro parou de novo. Talvez se a pessoa que fez o serviço tivesse verificado aí os outros três bicos aqui, talvez não teria sido necessário a substituição de algum deles, né? Ou talvez já se identificasse aí uma falha, como eu identifiquei em um dos bicos aí, ele estava pulsando, porém a gente ia ter um problema de vazão devido à resistência do bico tá muito alta, então eu já optei em trocá-lo também. Imagina se eu troco só um bico, né? Novamente, daqui a pouco o outro bico ia parar, ia ter que parar o carro de novo, trocar outro bico, daqui a pouco de novo outro bico. Então, eu já estou fazendo uma verificação neles. Então, quem está fazendo essa verificação para mim, no equipamento apropriado para isso, né, é a Savor lá, é a
Dupartes, né? O pessoal da Dupartes lá, a Alessandra que faz esse trabalho para mim aí. Qualquer dia eu apresento aí o pessoal da Savor lá, a Alessandra lá e os equipamentos dela lá no meu canalzinho aí. Mostro para vocês aí quem que tem feito esse serviço para mim, né? No mais, eu só estou aguardando isso para fazer a remontagem e colocar aí o Corolla para funcionar. Uma vez que eu já troquei o filtro, fiz uma limpezinha aí no corpo de borboleta, já chequei as velas aqui, a abertura do eletrodo e também se as velas estavam corretas para esse motor, tá ok, grau térmico correto, a vela é da NGK. Agora falta aí só instalar os bicos e colocar o Corolla para funcionar aí, para ver como é que fica aí o funcionamento aí do Corolão. Ok, pessoal? Vou seguindo aí, mostro para vocês aí na sequência. Bom, pessoal, agora sim, dando sequência aí, né? Os bicos injetores agora eles chegaram, foram feito aí, foi feito aí uma revisão neles, né? Para verificar inclusive vazão. Então, como eu havia falado para vocês, eu recebi aqui os bicos. Deixa eu abrir eles aqui. Tem um grampo aqui. Espera aí, só um segundo. Pronto, pessoal. Tirei aí os bicos da embalagem. E então eles estão aqui. Todos foram passados aí na máquina, como eu disse a vocês lá, o pessoal da Savor, a Alessandra ia fazer esse serviço para mim, pessoal lá da Dupartes, porque eles têm lá a máquina, né, que faz essa verificação. É uma máquina, quem já viu aí, máquina, o pessoal chama máquina de limpeza de bico, mas na verdade ela faz muito mais do que isso, né? Ela faz a verificação aí de vazão, abertura de leque, que é o principal aí. Tendo um problema de vazão ou abertura de leque, é óbvio que o bico está com alguma obstrução aí, né? Devido ao longo tempo de uso, e aí você faz uma limpeza com ultrassom para você desobstruir aí a parte interna do bico. Com isso você faz nova verificação e aí você verifica a vazão novamente do bico injetor, né? Então eu mandei os bicos para lá para verificar tanto os novos como o que já tinha anteriormente no carro. E aí ficou de que forma, pessoal? Eu tenho um bico aqui, ó, com 57, um com 54, um com 55 e um com 59, tá? Isso aqui foi o máximo que nós conseguimos, né? Que a Alessandra lá da Savor conseguiu deixar, né? Equalizado, né? O que a gente chama de equalização? O bico que tem menor valor, que no caso é esse aqui, ó, 54, né? Depois a gente tem um aqui com 55 ml, ó, 54, 55, 57, 59. O que tem menor vazão comparado com o que tem maior vazão, né? Então aqui, ó, você tem um mínimo e um máximo. Aqui dentro desse mínimo e máximo eu tenho que ter uma tolerância aí no máximo de 5%. Em alguns casos, alguns motores aceitam aí uma tolerância de até 10% aí, mas não é aconselhável, tá? O mais indicado aí é uma tolerância de 5% entre o menor e o maior. Então se a gente pegar o bico que tem 54 aqui, ó, de vazão, né? Isso lá na máquina deles, porque varia de máquina para máquina. Então se eu pegar 54 aqui e fizer vezes 10%, ó, eu tenho um valor de 5,4 mais o 54. Então, se for 10%, eu teria que ter um bico com 59,4 de vazão, que é exatamente esse bico aqui. Então, eu tenho uma tolerância aí de 10% entre o menor e o maior, né? O ideal seria que eu tivesse aí entre o menor e o maior, ó, 54 vezes 5%, 2,7 mais 54, eu teria que ter aí 56,7 até 57 ml, que seria esse aqui, ó. Então aqui eu tenho uma tolerância de 5%, entre esse e esse vai dar 10%. O que pode acontecer aí? Uma pequena influência no funcionamento de marcha lenta. É um bico que ele tem um pouco mais de vazão aí, né? Então, no funcionamento do motor, lógico que o motor, através da sonda, ele vai fazer uma compensação aí de vazão desses bicos aqui. Então, ele vai detectar que ele tem uma mistura lá, por exemplo, mistura rica, e ele vai baixar a frequência. Então, vai ter bico que vai injetar um pouco menos para compensar o bico que está injetando mais, tá? Eu não gosto, pessoal, de pôr peça paralela, tá?
Mas nesse caso aqui eu expliquei o motivo de estar colocando aí os bicos injetores paralelos, tá? Os dois bicos novos é esses dois aqui, ó, 54 e 55. Você vê que ele tem um equilíbrio aí, né? Ele tem um percentual muito baixo. Agora, o bico original é esse aqui, ó, ele tá dando 57. E o bico que foi colocado anteriormente, tá? Numa outra oficina aqui, ó, tem até um selozinho branquinho, ele é o bico que está dando mais vazão, ele está dando 59. Então o ideal aqui, na verdade, seria colocar aí os 4 bicos para você ter um equilíbrio aí, de no máximo 5%, né? A gente sabe que 10%, muito motor funciona aí e aceita sem nenhum problema, né? E o problema do carro estar falhando aqui era justamente a queima de um dos bicos, ele estava com a resistência aberta aí, como a gente viu aí, como eu falei para vocês aí. Então, agora eu vou fazer a instalação dos bicos, né? Foi trocado aí os reparos deles, ó, tá aqui os reparinhos, né? E isso é importante fazer porque a gente tem esses filtrinhos aqui, ó, e esses filtrinhos aqui eles vão se obstruindo aí, né? Devido à qualidade do combustível, longo tempo de uso. Aí você tem esses materiais aqui que são borrachas, lá no filtro, são partículas que vão soltando muitas vezes e elas vão parando aqui. E aí você vai tendo um problema aqui de vazão do bico. E aí o módulo de injeção ele vai mandando aqui alterar essa vazão, vai mexendo na resistência do bico. É por isso que o bico às vezes queima ou ele sofre um desgaste aí, porque ele está com um problema aí de sujeira, de obstrução. Olha a importância de você usar um combustível de boa qualidade e usar também um filtro de boa qualidade aí, fazer a substituição do filtro de combustível dentro do prazo prescrito aí pelo fabricante de acordo com o seu perfil de uso, né? Regime severo ou não severo, né? Lembrando que o combustível aqui no Brasil, a gente tem uma modificação nele aí, que é o álcool que é colocado nesse combustível. E o projeto desses carros aqui é para se utilizar aí somente gasolina. Aí, pessoal, Corolla montado. Desculpa o corte no vídeo aí, pessoal, que eu estava falando. Na verdade, acabou aí a bateria aqui do meu aparelho e aí cortou a gravação. Eu estava falando lá sobre o projeto do carro, né? Que esses carros aqui são projetados para usar 100% gasolina. Só que aqui no Brasil a gente tem um percentual de álcool aí colocado na gasolina. E ele muda com o passar dos anos, né? Então esse carro aqui é ano 2000. Naquela época você tinha uma quantidade de álcool na gasolina menor do que hoje. Hoje a gente está na casa aí dos 27% e o governo está querendo aumentar essa quantidade de álcool aí na gasolina. Então o que acontece? O sistema de injeção eletrônica, ele é inteligente. Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo adequações, né? Só que chega uma hora que ele não consegue mais fazer essa adequação por causa de um problema mecânico, né? E aí, no caso, você tem que entrar com uma intervenção aí mecânica, né? Bom, deixa esses assuntos técnicos para lá. Eu fiz aí a montagem aí dos bicos injetores, tá? Eles estão instalados aqui, né? Então ficou aqui aquele que tinha maior vazão, né? Aqui ficou o original, né? E os dois aqui no centro aqui são os dois novos que nós colocamos aí no Corolla, né? Fiz aí toda a remontagem, tudo bonitinho, de acordo aí. O cliente vai precisar fazer uma substituição dessa peça aqui, que é uma válvulazinha aqui, ela tá ressecada, então ela até quebrou aqui o pedacinho, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Devido a muito tempo de uso, ó, ela tá quebrada, tá vendo? Ela tá só encaixada e isso aqui, na verdade, já veio até pra cá desse jeito. Provavelmente, quem foi mexer aqui para tirar o outro bico injetor, acabou aí tendo que remover aqui e como a peça tá ressecada, ela acaba aí se partindo, né? Isso aqui tem que ver se consegue achar paralelo ou, no caso aí, dar o número da peça e encomendar na concessionária, né? Para substituir, ela tá só apoiada aqui, então você pode ter um pequeno vazamento de óleo aqui devido aí à ruptura aí dessa peça aqui, né? Outra coisa que eu identifiquei aí, eu tô dando uma assistência aí na bateria desse carro, eu tô com um carregador aqui, ele tá dando uma assistência aí, porque o carro tá com a bateria totalmente descarregada, né? Talvez a gente tenha um problema aí de fuga de corrente, né? Perca de corrente aí devido a alguns equipamentos,
Ou também, pessoal, pode ser problema aí na bateria, né? Eu dei uma olhadinha aqui, eu acho que o que está marcando aqui é a data de fabricação ou de substituição da bateria, 2104, e aí eu não sei se é um 05 aqui, ó, de 2005, 95 não pode ser, mas eu acho que deve ser um 05 aqui, né? Então eu tenho talvez aqui uma data 210405 aqui, que eu acho que deve ser de 2005, deve ter uns 10 anos de uso aí essa bateria. Não sei se deve ser isso não, porque a bateria chegar a 10 anos de uso, eu acho que não. Eu acho que deve ser 15. Então 21/4 de 2015. Olhando melhor aqui parece o número 1, né? Olha lá, 15. Eu acho que deve ser isso aí. Então essa bateria aqui eu acho que ela já deu o que tinha que dar, né? Já está na hora de fazer uma substituição dela. Vou passar isso para o cliente, porque a bateria, quando começa assim, ela causa aí uma série de defeitos aí, principalmente na parte eletrônica, né? Na parte da injeção eletrônica, na parte do ABS, né? Na parte do módulo lá interno. É uma série de avarias que você tem aí, porque você fica tendo queda de tensão. Toda hora você tem que ficar dando chupeta para dar partida, você tem que dar assistência na bateria. E carro desse porte aqui, né? Todos os carros aí movidos aí a injeção eletrônica, né? Que você tem aí já desde 96, 94, desde 92 lá que começou os Gol GTI Monza, né? Desde que passou a ter a injeção eletrônica, todo carro ele é muito dependente aqui do acumulador, que é a bateria, né? E conforme você vai passando os anos, mais dependente o carro vai sendo aqui da bateria. É como nós com os aparelhos aí de celular, tablet, né? Se não tem bateria, para o aparelho, né? E quem não já sofreu aí com problema de bateria toda hora reiniciando o aparelho e acaba aí às vezes tendo até a queima aí de uma placa-mãe, de uma memória de um aparelho aí de celular, de um computador. Aqui no carro é a mesma coisa, pessoal. Ficar toda hora dando assistência na bateria aqui, ó, isso aqui vai dar problema. E a hora que der problema num carro desse aqui, um módulo de injeção, né? Num módulo de um ABS, num módulo interno aí do carro, já viu, né? Então, corre para trocar essa bateria aqui antes que dê problema, né? Às vezes o barato sai caro, né? E outra coisa, pessoal, que eu identifiquei nesse carro aqui é um problema aí já no arrefecimento, né? Esse carro já está entrando em colapso aí. Eu tirei a tampinha aqui para verificar se tinha líquido de arrefecimento, como é que estava isso aqui. E o que eu identifiquei aqui, né? Olha lá, toda uma oxidação na tampa, né? Eu percebi que ao tirar aqui, houve uma descompressão do radiador, me indicando um possível problema na válvula ou um entupimento nessa mangueira aqui, né? Por quê? Por conta de corrosão, né? Oxidação aí devido a usar água no sistema. Não se pode usar água no sistema desses carros aqui e o cliente está utilizando aí água. E logo esse carro aqui vai ter um problema aí de arrefecimento, bomba d'água, junta de cabeçote, todos aqueles problemas que eu falo aí no meu canal aí, né? Devido ao uso de água, né? Aqui tinha que estar com aditivo, né? Eu verifiquei o entupimento, é um possível entupimento na mangueira ou nessa entradinha do radiador. Então o que acontece? O carro ó, ele tá sem água, né? Sem líquido de arrefecimento, ó, tá seco aqui, ó, né? E o que acontece? Como eu tenho uma válvula aqui de depressão, na hora que eu crio um vácuo no sistema, esse vácuo puxa a água que está ali no reservatóriozinho ali, ó, tá? Só que aí eu abri o reservatório está cheio e o radiador está vazio. Aí o problema no carro aí já iniciando aí. Aí o que acontece? Pega um dia quente, liga o ar-condicionado, tá naquele trânsito danado, agora vai iniciar o verão. E aí o que vai acontecer? Esse carro vai ferver, vai queimar a junta do cabeçote, vai parar aí no trânsito e aí você tem todo um transtorno. Então isso aqui precisa rapidamente aí fazer uma limpeza nesse sistema, né? Talvez substituir essa tampa aqui, né? Porque você tem um problema aqui de oxidação nela e vedação aqui, né? Fazer a desobstrução aqui da mangueirinha, fazer a limpeza e entrar aí com o aditivo aí homologado aí, né? O aditivo especificado aí para esse modelo de carro aqui, né? Não deixar o negócio desse jeito aqui não. Isso aqui tá caminhando aí para um colapso aí, para
problema de arrefecimento aí grave, ainda mais num carro desse aqui. Pessoal, precisa ter cuidado, pessoal, não pode deixar desse jeito aí não. Não pode deixar, ó, eu puxo a orelha mesmo, hein? Depois o dono vai ver o vídeo do carro aí, vai falar, pô, você tá puxando minha orelha? Tô puxando a orelha assim, porque eu fico muito triste quando eu vejo um carro desse, né, que é um carro bacana, é um Corolla Seg, ele tá até bem conservado, e ele começar a ter esses problemas aí de arrefecimento, problemas por falta de manutenção, né? É triste, mas vai fazer o que? Às vezes a gente não está em condições de fazer aí os devidos reparos. Bom, pessoal, chega aí de blá blá blá, o vídeo cortou de novo que a bateria acabou, né? Eu falo tanto que arreio até a bateria aí do aparelho, né? Mas enfim, o que eu estava dizendo é que às vezes você não, né, tá numa situação difícil, complicada financeiramente, e às vezes o carro ele acaba sofrendo aí as consequências da nossa situação financeira, né? Tem gente que vai falar assim, vende, compra um Fusca, vende, compra um carro popular. Não é bem assim, né, pessoal? Mesmo um carro popular ou um carro que não tem injeção eletrônica, ele é um carro que requer cuidado. Todo carro ele precisa ter carinho, ele precisa ter cuidado aí, ele precisa ter atenção do dono. E às vezes são coisas simples aí, né? Mas a falta de informação aí leva muitas vezes o proprietário a incorrer em erros, né? A cometer erros aí de maneira sem querer, né? Não é por querer que a pessoa acaba pondo às vezes água no sistema, às vezes sem querer porque alguém falou alguma coisa, ouviu em algum lugar e acaba aí fazendo o que não é correto. Mas chega de blá blá blá. Corolla tá aí, tá todo montado, bacaninha, como eu já havia dito. Agora eu vou dar a partida no carro aí e vamos ver aí como que fica aí o funcionamento do motorzinho. Vamos lá? Então vamos dar a partida aqui no Corolla. Hora de dar a partida. Ignição ligada. Apagou as luzes, ok, tá em P. Bacaninha. Pegou de primeira, pessoal. O motor não tá quente, né? Ali no cantinho ali, ó, você pode ver que a temperatura tá baixa ali. Ele vai aquecer, depois a marcha lenta ela vai cair. Motorzinho pegou aí de primeira. Funcionando aí redondinho, né? Vamos esperar aí o motor aquecer para ver como é que fica aí o funcionamento com o motor totalmente quente, a ventoinha acionando e desacionando, né? Eu vou aguardar agora aqui o aquecimento total do motor aquecendo, né? Eu mostro para vocês aí o funcionamento com um giro mais baixo, que é a marcha lenta, né? Aqui já deu para perceber aí que o defeito do carro ele saiu, aquela falha no cilindro que a gente tinha aqui, né? Ela não tem mais, uma vez que agora o bico injetor está fazendo aí a sua função, que é injetar o combustível para dentro da câmara de combustão aí, né? Então eu vou aguardar o motor aquecer totalmente aí. E após isso aí eu mostro para vocês. E aí a gente vai dar aquela voltinha básica aí no Corolla, só para ver como é que tá o carrinho, né? Sentir o carrinho aí, ver como é que tá o carrinho aí, se tá abrindo giro, tendo retomada, se tá funcionando direitinho, sem nenhum engasgo, sem nenhuma falha. Porque às vezes você funciona o carro aqui, ele fica redondinho, mas na hora que você vai sair, né, com a carga no motor, que é o peso do carro, né, as trocas de marchas aí, o carro ele pode vir aí apresentar algumas falhas aí. Bom, não vou ficar falando muito aqui, tá? Mostro para vocês aí na sequência aí, senão vai estender muito o vídeo aí, pessoal. Bom, pessoal, como prometido, né, o carro aí tá aquecido, já aqueceu, né, chegou aí na temperatura ideal aí de funcionamento. Então agora ele
chega aqui na casa dos 950, 960, 940 RPMs aí, mais ou menos, né? Essa é a faixa de trabalho dele aí quando aquecido, em marcha lenta. O motor tá funcionando direitinho, não tem nenhuma falha, né? Não tô sentindo nenhuma oscilação no motor. Você sente que o carro tá redondinho, né? Tá funcionando direitinho. E agora a gente vai dar aquela voltinha básica aí, só para ver como é que tá o carro, né? Se ele tá funcionando direitinho. Já coloquei aqui o cinto de segurança. Então vamos dar aquela voltinha que vocês adoram, né? Gosta que eu dou aquela voltinha com o carro de vocês, né? Todo mundo vê, dá uma voltinha aí no final do vídeo, ver como é que tá o carro, se ele tá bom, se ele não tá bom, se tá fazendo barulho, se não tá, se tá desenvolvendo, não tá desenvolvendo. Passa o seu ponto de vista aí como mecânico aí. Então eu sempre dou aquela voltinha aí, pessoal, pra sentir aí como é que tá o carrinho, né? Então, só lembrando, esse é um carro ano 2000, ele tá com 127 mil quilômetros. É uma quilometragem baixa, se você analisar aí o ano do carro, né? É um carro ano 2000, 2001, e ele tá com uma quilometragem relativamente baixa aí, considerando que hoje as pessoas rodam aí em torno de 12 a 15 mil quilômetros por mês, né? Então, por mês não, né? Falando errado aí. Por ano, pessoal, de 12 a 15 mil por ano, né? Então isso daí vai dar... se você rodar de 12 a 15 mil por ano, vamos pôr aí 12 mil, um ano tem 12 meses, né? Se fossem 10 meses, daria 120 mil, né? Aliás, se fossem 10 anos, olha eu fazendo a conta errada, é que eu tô prestando atenção, tô dirigindo aqui, tô falando besteira. Então se fossem 10 anos, né? 10 anos e você rodando aí 12 mil por ano, em 10 anos você teria 120 mil quilômetros. O Corolla é 2001, então nós estamos em 2016, então ele rodou aí menos de 12 mil por ano, né? Ele rodou menos aí. Aí você tem que ter a calculadora aí para fazer os cálculos aí de qual foi a quilometragem real rodada por esse carro. Então é só pegar aí a quantidade de anos, né? Que vai dar em meses, e dividir isso aí pela quilometragem, você vai saber aí qual foi a média que esse carro rodou. Eu, como não sou muito bom de matemática aí na cabeça, tenho que usar a calculadora. Eu não vou conseguir agora de cabeça aí passar para vocês o valor, mas aí você faz a conta aí, você vai saber. Mas chega de blá blá blá, falando muito sobre quilometragem. O carrinho ele tá bom, né? A suspensão tá funcional. É lógico que eu não vou fazer aqui todos os testes de suspensão nesse carro. Eu ouço aí alguns barulhos, né? Mas tem que levar em consideração aí, às vezes, o ano do carro, né? A idade que o carro tem. É claro que esse carro aqui, ele precisa aí fazer sim um check-up aí na suspensão e trocar aí às vezes alguns componentes aí da suspensão. Só que eu observei que esse carro tem alguns vazamentos, né, lá de óleo no motor, né? Então eu não sei se o vazamento ele é só do óleo de motor, se é um vazamento de óleo de direção hidráulica. E enquanto não resolver esses problemas de vazamento, é desaconselhável você mexer na suspensão, uma vez que aqui ela não tem aquelas folgas demasiadas aí, né? Tem alguns barulhos muito pequenos, mas não tem aquelas folgas demasiadas que implicam muito aí na segurança, né? Que é aquele caso de um pivô com uma folga excessiva, um terminal de direção com uma folga excessiva. Às vezes esses barulhos aqui, eles estão relacionados aí com alguma bucha, né? Alguma peça de borracha aí que, contaminada pelo óleo, você tem a flacidez da borracha, né? A borracha ela acaba se deteriorando.
E aí não tem jeito, né? Conforme você tem a deterioração dessa borracha, vai aparecer barulhos aí na suspensão. E não adianta, você vai lá trocar a bucha, trocar a borracha, só que você tem um vazamento, o vazamento vai cair novamente aí na borracha e vai novamente aparecer o barulho dali a um tempo. Então, antes de resolver esse problema na suspensão, é necessário se resolver aí o problema do vazamento de óleo, né? Até mesmo precisa verificar se esse vazamento de óleo ele não cai aí no escapamento, correndo risco aí do carro pegar até fogo, né? Mas isso é em casos extremos, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala isso, vai cair óleo no escapamento, aí o carro vai pegar fogo, e aí a pessoa já se apavora, já se assusta, aí pronto, né? Mas não é bem assim. Tem muito carro aí que cai óleo no escapamento e o carro não pega fogo, mas pode acontecer aí uma combustão aí e o carro vira a pegar fogo, né? Tem muito carro aí que pega fogo por vazamento de combustível aí em partes quentes, o rompimento de mangueira aí de combustível, esse tipo de coisa toda. Então sempre é importante estar levando o carro para fazer manutenção na oficina, porque o mecânico ele vai estar avaliando isso aí, né? Tem mecânico que tem uma visão mais ampla do negócio, uma visão mais aberta, e conforme ele detecta esses tipos de problemas, ele vai passando aí para o cliente o que precisa ser feito, né? No caso desse carro aqui, né, eu notei aqui um desalinhamento da direção. Vocês devem ter percebido aí que o tempo todo eu estou andando com a direção inclinada aí para a esquerda, né? Então tem sim um desalinhamento da direção, precisa fazer uma correção na geometria desse carro, no alinhamento de direção, né? Alinhamento e balanceamento, e isso tem prazo, né? Normalmente aí eu passo 10 mil quilômetros ou 6 meses de uso. Então usou aí 6 meses, leva para alinhar e balancear, né? Ou 10 mil quilômetros, o que eu correr primeiro. Esse seria o prazo ideal aí para serviço de geometria, né? O que mais que eu notei aqui nesse carro que precisa ser feito urgentemente? É um serviço na parte lá do arrefecimento, como vocês acompanharam lá, eu mostrei aí no vídeo que o carro ele tá com um problema no arrefecimento, ele tem um entupimento ali numa mangueirinha ali do radiador, precisa fazer a desobstrução dela e efetuar uma limpeza no sistema e colocar aí o aditivo, né? Para evitar futuros problemas aí no motor, né? Um deles pode ser um problema de superaquecimento. De repente, agora a gente está chegando no verão aí, você vai fazer uma viagem ou vai pegar um trânsito super carregado aí, vai usar um ar-condicionado, porque esse carro tem ar-condicionado, o carro é automático, ele depende de refrigeração, né? Para resfriar aí o óleo do motor e resfriar o óleo do câmbio. Tem muita gente que pensa que a água que está ali no radiador é só para refrigerar o motor, tem água, tá tudo bem. E não é assim que funciona, pessoal, né? Você pode ter um problema no câmbio do carro aí por superaquecimento, porque o câmbio ele precisa refrigerar o óleo que está dentro dele lá, que aquece também, e ele usa o sistema de refrigeração ali do radiador, a bomba d'água do carro. Se eu tenho um comprometimento no arrefecimento ali do carro, né, o óleo de câmbio ele também vai ter comprometido ali. Não que a água se misture com o óleo, mas eu tenho muitas vezes aí um radiador para o câmbio que utiliza a mesma água, o mesmo líquido de arrefecimento que vai ali para o radiador e para o motor, ou eu tenho uma mangueira que leva essa água ou esse líquido de arrefecimento a circular ali próximo do câmbio. Depende do sistema do carro. Cada carro tem um sistema, tá? Então tem carro que tem radiador no câmbio, tem carro que usa o radiador do carro. Mas para que isso? Para se fazer a refrigeração do óleo do câmbio, né? No caso do câmbio automático, câmbio mecânico não, mas nos câmbios automáticos você precisa ter uma refrigeração desse óleo. E aí eu posso ter um travamento, eu posso tá usando o carro, de repente o carro não engata mais as marchas, porque é carro com câmbio automático. Por quê? Porque o óleo aqueceu demais, ele perde ali as suas características. Eu posso até mesmo fundir o câmbio automático do carro
Justamente por quê? Porque eu tô com um problema ali no arrefecimento. Quantos carros eu já peguei aqui na oficina que estavam com problema no câmbio automático, e o problema ele estava relacionado aí ao arrefecimento do carro. A pessoa não cuidou do arrefecimento, acha que é só água que tem que pôr lá no sistema, e aconteceu o que? Aconteceu um problema no câmbio. Aí vai para o conserta o câmbio, tudo direitinho. Às vezes o profissional que mexe lá no câmbio vai orientar a pessoa a fazer um serviço também no arrefecimento, ou às vezes ele não vai falar nada. Ele coloca o câmbio lá, o carro sai funcionando, dali um tempo o carro volta a ter problema de novo no câmbio automático. Então essa é a importância aí do arrefecimento. Então esse carrinho aqui precisa o mais rápido possível se fazer um reparo aí no arrefecimento, limpeza, né? E a colocação aí do devido aditivo, líquido de arrefecimento aí homologado, né? Quem assiste o meu canal aí sabe, eu sempre falo aí sobre isso aí. Então isso é o que precisa fazer agora a primeiro momento nesse carro aqui. Depois a gente pode ir aí para um vazamento, né? Pode ir para outras manutenções de freio, apesar que esse carro aqui já foi feito o serviço de freio, eu mesmo fiz o serviço de freio nesse carro aqui, mas precisa se fazer uma revisão no freio, né? Tudo isso precisa ser checado, verificado e reparado se necessário, ok, pessoal? Então foi isso que eu vi aqui nesse carrinho. O carrinho tá bacana, né? Ele até tá justinho, não tá aquele carro cheio de barulho, cheio de folga, mas precisa ser feito aí ainda algumas manutenções. No mais, a parte aqui do serviço que eu mexi, né? A parte aqui que eu fiz esse serviço de manutenção, que o carro estava falhando e tal, foi resolvido. Vocês viram aí que o carro funcionou direitinho, né? Não teve nenhuma falha, nada, né? Vou dar a partida aqui novamente, ó. Pegou aí de primeira, ele sobe um pouco o giro, e aí conforme vai funcionando, a injeção eletrônica vai fazendo as leituras, e aí ele acerta a marcha lenta dele ali, ó. Acertou a marcha lenta e tá tudo ok. O carro tá bacaninha, tá redondinho aí, mas ainda precisa ser feito aí algumas manutenções para que não volte a dar problema. Inclusive um futuro problema aí numa junta de cabeçote. Ainda ontem eu achei que esse carro tivesse um problema na junta de cabeçote devido à quantidade de água que estava saindo lá no escapamento. Mas a água que estava saindo no escapamento lá, ela está relacionada com o combustível, que a gente tem muito álcool na gasolina, né? E o projeto desse carro aqui, na época, era para usar uma gasolina com menos álcool, né? E também tem o catalisador, que ele transforma, né? Os gases aí em água. Então, devido a soltar isso pelo escapamento, eu até pensei que esse carro tivesse com um problema aí de falha aí na junta do cabeçote, porque ele começou a dar umas falhas ali, mas era o conector ali do bico injetor que eu fiz a substituição, e tinha um probleminha no conector do bico injetor, mas aí eu fiz um reparo lá no conector, o bico trabalhou direitinho, funcionou direitinho, o motor ficou redondinho, até tive um certo susto aí com relação a isso, mas tá tudo ok, pelo menos por enquanto tá tudo belezinha. Então vamos seguindo aí com a manutenção desse Corolla. Vou entregar ele agora para o cliente, e mais um carro concluído aí, mais um carro terminado aí pela nossa oficina. Desculpa falar demais aí, pessoal, quem tem paciência aí fica ouvindo eu falar aí o tempo todo, mas é assim mesmo, quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Valeu, pessoal, grande abraço aí.